Olá, nessa aula vamos falar sobre funções. Basicamente, funções elas servem para a gente criar blocos de código onde a gente não precise reescrever códigos várias vezes para poder fazer determinada tarefa. Basicamente, a gente reaproveita código utilizando uma função. Bom, basicamente a função a gente declara com a nomenclatura de function. Em seguida, eu tenho o nome da minha função e dentro dos parênteses eu tenho aqui um parâmetro que eu posso passar dentro dessa função. Eu posso ter um parâmetro ou muitos parâmetros, dependendo do que você precisa fazer com essa função. Aqui eu estou fazendo uma função simples, onde eu vou executar um cálculo, onde eu estou pegando um número que eu passar dentro dela e eu vou multiplicar por ele mesmo. Eu poderia passar dois números e multiplicar por números diferentes também, não seria problema. Para que a gente consiga fazer essa função ser executada, eu simplesmente utilizo o quê? O nome da função, abro parênteses para que o JavaScript entenda que aquilo é uma função que eu já estou trabalhando, e quando eu estou chamando a função, o nome parâmetro, ele não é mais chamado de parâmetro, e sim ele é chamado argumento, porque eu vou ter que passar argumentos para que essa função ela comece a trabalhar. Então, aqui eu posso passar argumentos, certo? Vamos trabalhar aqui com essa função e passar aqui dentro dela um argumento que seria o número 10, vai. 10 não, 12. E eu vou fazer 12 vezes 12 e ele vai trazer aqui para mim. Bom, para que eu tenha a informação, eu preciso claramente de utilizar o meu console log. Então eu vou colocar aqui meu console log e dentro dele eu vou apagar todas essas informações e vou passar a informação de cálculo. Bom, o console log eu posso quebrar em linhas, que ele vai entender normalmente. E eu vou trazer aqui o cálculo de 12 vezes 12, 144. Se eu passasse aqui um valor de texto, por exemplo, passei texto, ele ia trazer para mim um not a number, porque ele está esperando números para realizar cálculo e o retorno dele vai ser not a number. Lembre-se, funções, eu tenho dois tipos delas. Eu tenho a função onde eu consigo ter um retorno de informações, que é essa função aqui, e eu tenho funções onde eu não preciso ter um retorno. São funções chamadas de void, que são funções sem retorno, vazias. O retorno dela é vazio, na verdade. E ela é utilizada para quê? Digamos que aqui dentro, ao invés de eu passar um número, eu vou comentar aqui para ele não executar, aqui eu faço o disparo de uma API. Eu vou trabalhar com um número, ao invés de... Eu vou colocar aqui console log e vou colocar aqui número vezes número. Então, eu vou ter essa informação do cálculo aqui. Num, porque o número vezes número, e aqui eu vou trabalhar com 2. Passei aqui, ele trouxe aqui um defined, porque ele é um valor indefinido de retorno, então a função ela retorna um defined, porém eu executei uma operação lógica dentro dela. Então eu posso simplesmente fazer uma inserção de dados no banco e em seguida acabou a execução da minha função. Eu não preciso retornar nenhuma informação. A não ser que o banco de dados retorne algo para você. Aí você retorna porque você vai usar essa informação em algum lugar. Mas se você não tem uma informação para retornar, não é obrigatório você retornar nada. Ou para você tirar esse erro de um defined, você pode passar um return dentro dela e passar simplesmente um ponto e vírgula. Ele vai trazer aqui para mim o return, porém eu posso passar um true. Aí, ele dá o retorno true, é o retorno verdadeiro, e ele vai trazer essa informação para a gente, certo? Então, eu posso trabalhar dessa forma. Aí, tem uma outra forma da gente criar essa mesma função utilizando arrow functions. O S6, o ECMAScript 6, ele trouxe para a gente uma facilidade que é a arrow function. Porém, a arrow function, você tem que utilizar uma variável para poder ter essa função dentro dela e a gente poder chamar ela em algum local. Então, bora fazer isso com a função de cálculo. Basicamente, eu tenho aqui const calc, vamos chamar ela de calc só, igual a o meu parâmetro, número, que vai ser num. Em seguida, eu tenho a arrow function. A arrow function ela é representada pelo sinal de igual e maior. Ou seja, eu tenho essa é a nomenclatura da arrow function. Eu posso passar aqui dentro um return. E em seguida do return eu posso fazer número versus não, multiplicado por número. Em seguida eu tenho aqui o calc. E eu vou passar da mesma forma. Só deixa eu arrumar esse calc que ele está muito feio aqui. Pronto. Feito isso, eu tenho aqui 4. Porque
Ele vai entrar aqui, vai fazer a operação de 2 vezes 2 e trazer 4. Se eu passasse um outro argumento aqui para ela, falar, ó, eu quero passar 22 não, 55. O que ela ia fazer? Ela ia ignorar, porque ela não está esperando ele. Então eu precisaria passar aqui um novo parâmetro, que não pode ser com o mesmo nome. Eu posso passar num 1. E aqui eu vou fazer 1. E ele vai fazer o quê? 2 vezes 2 vezes 55 vai dar 110. E aí que eu consigo trabalhar dessa forma. Uma facilidade da Air Function é basicamente o quê? Eu não preciso implicitamente passar o return. Então, se eu passar somente essa informação aqui do meu cálculo na minha Air Function, ela já vai entender que aquilo é um retorno. Então, eu passo basicamente isso. Rodei minha aplicação, vai trazer o 110. Por quê? A Arrow Function, ele vai entender que tudo que vem depois dela já é um retorno. Então, eu não preciso necessariamente passar a palavra return para dentro dela. A não ser que a gente trabalhe com escopo. E o escopo, basicamente, é a nossa chave. Então, aqui eu preciso passar o return para poder falar para ela que eu estou retornando alguma coisa. Então, se eu quiser validar alguma coisa, falar, ó, não vai receber valor de 10. Então, o não vai ser 12. O não vai ser 12 porque ele vai receber mais 10. Quando eu utilizo esse operador, ele vai fazer o quê? Vamos fazer um log do não. LG, não. Ele vai trazer a informação do quê? Aqui 10, 550. Ou seja, ele vai receber esse valor que eu sobrescrevi ele como 10. Opa, sobrou um maisinho aqui. Então, ele vai ser esse valor aqui, 10,550. Então, eu reatribuí esse valor. Então, se eu não passasse nada aqui no meu primeiro parâmetro, passasse, por exemplo, um null, porque eu não posso passar nada no primeiro parâmetro, porque ele é um parâmetro obrigatório, o segundo é opcional, o primeiro é sempre obrigatório. Então, eu posso passar aqui um null. E em seguida, eu vou passar aqui, ele vai dar o 550, porque ele vai ser 10. Porque por mais que aqui seja nulo, aqui eu estou atribuindo o valor para ele. Então eu não preciso declarar uma variável, porque eu estou atribuindo o valor para cá. Então ele vai trabalhar com num, e aqui ele vai ser o não 1. Então eu consigo trabalhar dessa forma. Então a gente consegue trabalhar dessas duas formas com funções. É importante a gente entender funções, porque basicamente se a gente quiser reaproveitar essa função, exemplo de utilização de função, eu preciso fazer esse mesmo cálculo em 10 lugares no meu código. 10 lugares eu preciso fazer esse cálculo. Eu não vou fazer esse cálculo 10 vezes. Ou até mesmo validar uma informação 10 vezes. Sendo que eu posso criar ela em um único local e chamar ela para passar as duas informações dentro dela, sendo que o retorno sempre vai ser o mesmo. O retorno vai ser o resultado de um cálculo, certo? Então, basicamente é para isso que a gente utiliza funções, para poder isolar trechos de código e a gente conseguir utilizar eles repetidamente sem escrever várias vezes aquele mesmo código. Outro exemplo que a gente pode ter é o quê? A utilização de variáveis. Eu posso colocar aqui uma const com o valor de, vamos colocar val, de 22. E aqui dentro eu vou falar que vamos realizar uma soma. E essa soma não vai ser mais com não, vai ser com o valor de val. Esse valor de val, se eu clicar aqui, ele vai vir até aqui. Ele vai saber que é 22 que eu estou passando para lá. Porque ele é uma variável global. Então aqui a gente já está trabalhando com escopo. Então, como ela é uma variável global, a gente pode ignorar a existência dessa informação aqui e a existência dessa informação aqui. Então, na hora que eu for passar essa informação, vou limpar aqui meu console e ele vai passar aqui. Esse vai continuar sendo 10 e aqui ele vai somar o 10 com 22, que vai dar 32. Aí vem a questão. Eu posso pegar o console log e falar, ó, loga para mim o que eu tenho de informação aqui dentro, que é o valor do 22, e ele vai trazer aqui o 22. Se eu criar uma variável aqui, falar, ó, let, vamos criar como let, porque eu estou dentro desse escopo, e vou falar aqui que vai ser val também, e o valor dela vai ser 44. Eu posso imprimir ela aqui e ele vai imprimir o 44, que é daqui. Se eu passasse esse console log aqui para cima, ele ia imprimir, ele ia quebrar a informação porque ele não ia conseguir encontrar a informação. Aqui ele trouxe o erro de referência
não é possível acessar a val antes da inicialização. Ou seja, como eu estou trabalhando com ela dentro desse escopo, ele sabe que eu tenho essa informação aqui dentro, porém eu estou tentando chamar ela antes da inicialização dela. Então ele vai quebrar essa minha aplicação e não vai executar nada. Por quê? Porque eu preciso passar ela antes do meu console log. Então passei antes, ele vai trazer o 44, porque aqui eu estou acessando o que eu tenho dentro do meu escopo, que é essa informação aqui. Se eu passasse assim como const, ela ia entender que eu estou passando ela aqui também. Tá, segurei Ctrl, apertei errado. E eu vou trazer a informação aqui do erro de referência também, porque eu estou tentando inicializar ela antes, certo? Então, let, e aqui eu posso passar alguma outra informação. Aliás, passar outra informação não, minto. Eu vou passar uma informação com um valor diferente. Eu vou colocar aqui número. Beleza. Aqui vai ser 22. E se eu quiser criar um novo console log, falar, ó, pega a informação que eu tenho aqui no número. Na hora que eu clicar aqui, ele vai entender que é número. E aí, na hora que eu imprimir, ele vai imprimir o 22, que é o meu número de fato, e o meu val, que é 44. Agora vamos para mais um último exemplo. Esse último exemplo é o que? Eu quero printar fora da minha função essa informação aqui. Provavelmente vocês já sabem que ela vai dar errado. Então vamos lá, CLG, e eu vou colocar aqui val. Ele vai tentar encontrar, ele não encontrou, ele deu M. Quando eu seguro o Ctrl, passo o mouse em cima, ele dá N. Bora ver o resultado que ele vai trazer pra gente. N não foi definido. Por que que N não foi definido? Porque como a gente está trabalhando com escopo, que é basicamente um bloco de código, o escopo ele é identificado por essas chaves, que são blocos de código, então o val ele está acessível somente dentro desse escopo de código. Então se eu quiser alterar ele do lado de fora, ou chamar ele do lado de fora para poder visualizar o que eu tenho dentro dele, eu não consigo, porque ele está no escopo local. Então o escopo local, ele é local da função de calc. O escopo global, ele é global, eu posso acessar ele tanto fora das funções quanto dentro das funções. Então é assim que a gente trabalha com escopos, certo? Então é importante a gente entender a questão dos escopos para a gente trabalhar com funções ou até mesmo com métodos de if else. Então eu espero que vocês tenham entendido como é que a gente trabalha com funções e entendido um pouco também sobre escopos. E nos vemos no próximo vídeo de finalização. Até mais!